Toda doença, ela tem que ser classificada pela ciência. Vamos lá entender isso. Quando surge uma doença, surge uma epidemia, quando surge alguma doença, a ciência tem que estudar aquela doença, tem que investigar tudo sobre aquela doença. E existe uma classificação. Eu hoje vou falar no caso da psoríase. A psoríase foi descoberta, foi estudada e houve uma classificação. Por que é importante que a ciência tenha essa classificação? Para tentar entender ou para entender e oferecer para o doente um tratamento ou vários tratamentos, vários protocolos. Da mesma forma que a ciência estuda a doença, ela a classifica, não é? E depois ela cria protocolos, vários, se for necessário, para curar ou para tratar ou para amenizar aquela doença. Hoje nós vamos falar da psoríase. A psoríase foi estudada e foi classificada. Ao meu ver, tem 4 tipos de classificação para a psoríase. O primeiro é uma doença incurável. Então a ciência determinou que essa doença é incurável, não tem cura. O segundo, essa doença ela é inflamatória. O terceiro, essa doença foi classificada como doença autoimune. E o quarto, a psoríase não é transmissível. Então, essas 4 classificações que a ciência fez através das investigações científicas para a doença psoríase, classificou e nesse nível de classificação foi criada um protocolo. O protocolo é a base do hormônio corticoide, aquele hormônio que o seu próprio metabolismo produz, que é o cortisona. Então, assim, para não entrar muito na parte do que o produz o organismo, vamos falar do protocolo que o Sistema Único de Saúde oferece gratuitamente para os pacientes que estão com psoríase, que têm a psoríase. De qualquer tipo, em qualquer tipo, o protocolo é sempre e será sempre o mesmo. Seja esse paciente criança, idoso, gestante, mulher, seja ele quem for, homem ou mulher, terá sempre disponível um protocolo no Sistema Único de Saúde Mundial. Então, o protocolo qual é? Esse protocolo pode ser injetável, pode ser em cápsula, pode ser em comprimidos, né? Pode ser em loção ou pode ser em pomada. A base de todos essas opções de prescrição, a base é o hormônio corticoide. Então, o hormônio corticoide, ele é muito benéfico para outras doenças. E é muito bem-vindo em doenças em estados terminais, como o câncer. Então, assim, é muito bem-vindo. Na psoríase, ele tem um efeito similar vamos imaginar, eu tiro um pouco a crise, mas depois eu te dou de volta o dobro. Então, esse efeito da corticoide no metabolismo, você usa hoje, você usa amanhã, você usa 1 ano, usa 2 anos, e esse efeito vai ficando pior, porque a crise, quando está em crise o seu metabolismo, quando a doença está totalmente ativa, você tem a intenção, você tem a sensação que quando você usou o corticoide, a crise melhorou. Mas você pode prestar atenção que as crises que estão ali vão voltar e vão ficar mais duradoura e essas crises serão mais agressivas. Porque o seu metabolismo vai sempre precisar de uma dose um pouco maior de corticoide a cada crise que você der. E doentes de psoríase sabe que eles vivem em crise. Então, nesses anos que eu venho estudando a psoríase, o que eu pude identificar, o que eu pude perceber é que eu entendo muito da doença. Mas o metabolismo que chega para mim, eu não entendo. Então, eu tenho que fazer uma investigação em cada caso que chega no meu consultório. Eu entendo da doença, mas não entendo do metabolismo. Por isso que os meus protocolos são sistêmicos e personalizados. Porque eu estou tratando com alguém que eu não conheço, muito embora esteja portando a doença que eu conheço muito bem. Deu para perceber? Então, mesmo eu conhecendo a doença com todas as suas nuances, eu atendo em mais de 12 países.
Então, eu atendo pacientes com psoríase em várias raças, em várias etnias, em várias classificações de cor de pele. Eu atendo doentes de psoríase quase que no mundo todo. Da doença eu entendo, mas quando chega um paciente para mim, é como se fosse a primeira vez que eu estou tratando a psoríase, porque ela mesmo carregando essa classificação em todos os pacientes, ela pode se demonstrar mais agressiva ou menos agressiva conforme o metabolismo que ela está alojada. Então, partindo do princípio que eu tenho que estudar e investigar o metabolismo, eu aproveitei essa deixa para que, além de eu investigar esse metabolismo e conhecer muito a doença, eu pude criar um protocolo sistêmico e personalizado. Os meus protocolos não têm intenção de curar, porque a doença não tem cura. Lembra que a doença já foi classificada? Continua não tendo cura, mas o meu protocolo tem a intenção de distanciar as primeiras crises do paciente, e aquele paciente que vive com crise, ele vai ter um alívio muito grande, porque já vai ter crises menores e crises mais espaçadas. Em segundo lugar, os protocolos seguintes, que é o mesmo protocolo, porém ele vai evoluindo conforme o resultado do meu paciente. Então, esse protocolo vai sendo construído a cada consulta. Não existe uma bola de cristal para eu fazer uma receita e essa receita dar certo com todo mundo. Então, é por isso que eu deixo o meu protocolo personalizado. Depois que eu conseguir distanciar as crises no meu paciente, aí eu vou passar por uma etapa seguinte. Eu vou passar por uma etapa muito importante para o metabolismo daquele paciente. Eu vou adormecer a psoríase. Eu vou deixar ela dormente. Eu vou inativar a doença no seu metabolismo. Nisso, eu posso garantir um metabolismo quase que normal. Ele vai viver sem crises por anos. Tem pacientes meus que já está sem crises nenhuma, nem mínima nem máxima, há mais de 7 anos. Então, para você entender que é muito importante quando o tratamento ele é personalizado e é sistêmico, não aceite usar corticoides, hormônios em lesões de psoríase. A psoríase tem que ser tratada diferentemente em cada paciente. Mesmo tendo uma clínica muito fiel à doença, a psoríase ela tem que ser tratada, o tipo da psoríase tem que ser tratada diferente. Tem alimentos que inflama o metabolismo para alguns tipos. Tem alimentos que não inflamam. Tem tipo de psoríase que você pode sim tomar sol e é muito bem-vindo os raios do sol. Tem tipo de psoríase que não pode tomar sol, porque o paciente fica todo pinicando, coçando, irritado e aquela pele fica muito mais sensível. Então, não adianta você vir me perguntar, olha, o meu tipo, posso levar sol? Eu não sei, porque essa pergunta só pode ser respondida depois que eu te fizer uma análise, depois que eu te fizer uma investigação nos casos, nos tipos de psoríase que você tem. Porque sim, um paciente pode ter mais de um tipo de psoríase. E quando o paciente tem mais de um tipo de psoríase, o tratamento tem que ser muito mais personalizado e muito mais sistêmico, no quanto você conseguir imaginar e sua capacidade acadêmica permitir. Porque se você não trata esse paciente com um protocolo personalizado, significa que você não vai ter resultados. E 100% dos meus pacientes têm resultados fantásticos. Nas minhas redes sociais você pode acompanhar todas as fotos que eu coloco. E olha, detalhe, eu não coloco as piores fotos do paciente e não chego a colocar a última foto que o paciente está sem mancha nenhuma. Porque é tão surreal os resultados que ainda bem que os meus pacientes também têm redes sociais e quando eu coloco um post desse, eu peço às minhas secretárias para identificar o meu paciente. Com permissão do meu paciente, as fotos também têm permissão dos meus pacientes. Então, se você tem psoríase, trate-se bem. Trate de uma forma que o seu tipo de psoríase aceita ser tratado. Porque no início do tratamento, você tem 2 grandes inimigos contra você. Você tem a psoríase e o seu sistema autoimune. Então, seu sistema imunológico está lutando contra você no início do tratamento.
Então, depois que passa a primeira fase do tratamento, você vai ter muitas forças a seu favor. Você só vai ter a psoríase contra você. E a psoríase não pode resistir se você tiver um sistema autoimune tratando a seu favor, lutando a seu favor, todos os medicamentos que eu prescrevo ou que o outro profissional prescreva e a sua dedicação no tratamento. É tudo de mais importante. Eu costumo falar que os resultados são democráticos. Ele chega para todos aqueles pacientes que cumprem o tratamento à risca. Quer ter melhor resultado, tenha maior dedicação no seu tratamento. É esse o conselho que eu te dou e fica aqui meu grande e forte abraço para você que tem psoríase, que eu sei o quanto é ruim isso, quanto é sofrido, e eu desejo muito que você consiga se livrar dessas crises e adormecer a psoríase na sua vida, tá bom? Inativar a psoríase na sua vida tem que ser um objetivo de vida seu. Depois você começa a viver, você volta a trabalhar, você volta a viver relacionamentos, né? Isso é muito importante. Então, pense primeiro em um tratamento sistêmico e personalizado. Procure um profissional que seja capaz academicamente para te tratar em um protocolo sistêmico e personalizado. Fica aqui meu grande abraço, Cristiana Oliveira, para você com todo carinho, tá bom? Fica com Deus. Até já.